Vamos voltando aqui, né, do nosso intervalo comercial do programa Despertar da Magia, lembrando que a gente estava falando sobre o tarô. No outro bloco a gente explicou da origem do tarô e tudo mais. E agora nós estamos explicando a configuração do tarô, como que ele funciona, isso os arcanos maiores, tá? A gente já falou aí do caminho da vontade, que é o primeiro caminho, o caminho do livre-arbítrio, o caminho da realização, do prazer e o caminho da dor. Agora nós vamos falar do caminho da esperança. Por que que é o caminho da esperança? E é representado por uma carta só, que é a estrela, tá? Essa carta aqui é a estrela. Se vocês notarem, a primeira carta que a pessoa aparece nua no tarô. Por quê? Está representando a nudez da alma, a nudez daquilo que é inocente. Ou seja, a dor purifica a gente. Ela purifica no sentido de que ela mostra a verdade, ela mostra a realidade como ela é. Então é quando a gente aceita todas essas facetas de nós mesmos, tá bom? Então, e também é um caminho solitário a esperança, porque a esperança é solitária. É importante termos a esperança no meio da dor, para que a gente saia dela, saber quando é o momento de sair da dor, tá? E os arcanos maiores, eles se encerram com o caminho da transcendência, que é o caminho da evolução, que vai ser representado pela Lua, tá? O caminho da Lua, o Sol, o julgamento, o mundo e o louco. Se vocês notarem essas cartas, elas já trazem não tem uma pessoa só interagindo, existem várias pessoas, existe uma cena, ou seja, os egos já não existem mais, tá dissolvido, ou seja, a pessoa transcende. Então, quando tem uma realização e tudo mais, são cartas positivas, são cartas que a pessoa entende a situação que ela está vivendo. O louco, que é a última carta do caminho da transcendência, ele é o início e o fim do tarô. O louco é todos nós. Se vocês notarem, ele está carregando uma sacolinha, uma trouxa, que representa a capacidade nossa de acumular os conhecimentos, e ele está indo em frente, ou seja, ele está sempre buscando o conhecimento. E é isso, gente. Esses são os arcanos maiores do tarô. É claro que cada carta é um universo particular, né? Cada carta representa um universo e é legal vocês estudarem também em casa aí cada carta de tarô especificamente. Agora a gente vai falar dos arcanos menores. Os arcanos menores trabalham os níveis individuais dos arcanos maiores, ou seja, os arcanos maiores, eles trabalham os 4 níveis, né? Emocional, mental, espiritual e material, tá? Então, cada carta vai representar um aspecto específico. Por exemplo, a carta de espadas representa o nível mental, tá? Todas as cartas de espadas, de asa a reis, representa o nível mental. No nível espiritual, nós temos a carta de paus, tá? Também de asa a reis, também representando o nível espiritual. E aí nós temos a carta de ouros, representando o nível material. Tá certo? E aí nós vamos ter a carta de copas, representando o nível emocional. Essas cartas aliadas, existem 2 métodos de leituras para vocês entenderem o que eu quero dizer. Existem o método europeu e o método americano. Quando o tarô chega na América do Norte, ele sofre muitas alterações também. Por exemplo, num jogo de método europeu, nós temos a seguinte forma de jogar, que é como vocês viram eu jogando. Vou explicar novamente para vocês entenderem. Tá? Lembrando que esses métodos de tarô são amplos também. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, voltando àquele exemplo do carro. Eu devo comprar um carro? Tá, você vai lá, abre o tarô, se concentra e vai tirar. Por exemplo, aí vamos tirar uma de cima. Saiu a carta da força, lembrando que ela é do caminho da realização. E aí você pega e embaralha separadamente os arcanos maiores dos menores, né? A gente vai embaralhar daí os arcanos menores, embaralha, deixa a carta aí da força virada para cima. E em seguida tira os arcanos menores, um só
para complementar. Saiu uma carta de ouros. Aqui está dizendo que sim, que você conseguirá comprar o carro, tá bom? Por exemplo, é só um exemplo. Ou seja, essa carta está trabalhando no nível material, ou seja, compra de um carro é um nível material. Então o tarô está afirmando que é favorável a isso. Por exemplo, se saísse uma carta de... Pegar aqui uma carta de copas, vai? Uma carta de copas, lembrando que cada carta do arcano menor também é um universo à parte. A carta de copas mostraria que a pessoa, ela pode sim comprar o carro, mas ela está ainda olhando de uma maneira muito emocional, por exemplo. Então, cada carta dos arcanos menores vai indicar que nível aquela carta do arcano maior está trabalhando, tá? No método americano não tem isso. Por quê? O que acontece no método americano? A gente mistura todo o baralho junto, os arcanos maiores com os menores, e abre para pergunta. O que sair, saiu, e tem uma interpretação. Eu prefiro o método europeu porque ele é mais linear na interpretação dele. Ele, no meu entender, eu consigo interpretar melhor as cartas. Então é isso, gente. Esse é o tarô, como ele é, tá? Lembrando que existe muito assunto sobre o tarô. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos novamente para o nosso intervalo comercial e nós voltamos com mais coisas no programa Despertar da Magia. Obrigado. We are a circle, we're in a circle with no